Isso aí vai colocar o Brasil numa posição, na divisão internacional do trabalho, numa posição subalterna, numa posição que os países centrais não querem. E vão incentivar aqui que a gente continue nisso. Então, a crise de 29, ela abateu violentamente a posição liberal. E a posição liberal no Brasil era a posição que afirmava essa vocação agrícola do país. O Brasil era essa potência agrícola. Imagine, por exemplo, o Brasil já tinha perdido, já estava quase liquidado o domínio mundial da borracha. Mas o Brasil determinava os preços de um produto como o café. Como principal produtor, o Brasil determinava o preço em escala global do café. Então veja que isso era um mecanismo que fortalecia uma ideologia, uma classe social, que era o latifúndio, e por extensão uma ideologia que afirmava essa vocação brasileira. Era legítimo dizer em 30 que o agro, que não era pop, nem técnico, isso é uma miséria completa, era a riqueza do Brasil. Era legítimo. Esse bordão tinha correspondência com os fatos. De fato, o latifúndio e os produtores de café produziam um recurso estratégico. A crise de 29, que derrubou violentamente os preços do café, liquidou com essa ideologia, porque era um risco, mostrou para milhões, certamente tinha lá o Nildo Orix pregando contra o café, completamente isolado. Ninguém dava bola. Mas em 30, quando os preços desabaram, a massa vê. Some os desempregos, aí cai. Como agora? Cai, todo mundo vê. Esse é um momento luminoso. Então, em 30, com a crise de 30, derrubou violentamente os preços do café, liquidou o comércio exterior brasileiro, obrigou o Estado a fazer uma política cambial para salvar o latifúndio, permitir o que o Furtado diz, a elevação da renda, para não... E espontaneamente, diz o Furtado, existem outros estudos que mostram outra interpretação, os inícios de uma industrialização. Quase que sem querer ocorre isso. Observem como é a crise é extraordinariamente importante e é inevitável, tem que aprender com a crise. Quando isso ocorreu no Brasil, as massas olharam assim, não dá para ficar preso no preço de um produto, mesmo que a gente controle e determine esse preço. Percebe? Nós produzimos o café, além disso nós determinamos o preço, regulamos o preço no mercado mundial, mas a crise veio e derrubou tudo, mesmo nós sendo o maior produtor, mesmo nós regulando esse preço, mesmo ganhando uma renda extraordinária com ele em momentos de elevação, não dá para segurar, a crise é mais forte e derruba tudo. Começou a dizer assim, bom, aqui nós temos que rumar para outra posição. E a posição era uma só, avançar em direção à industrialização. Vou dar um exemplo exatamente oposto. A Argentina, que era grande produtora de grãos e de carne, etc., tinha feito já desde 1914 um acordo, que é o acordo Roca-Russmann, com os ingleses, em que os ingleses pagavam um preço da carne que não foi afetada violentamente pela crise de 29. E a Argentina, em função disso, tendo assegurado uma renda, por esse acordo com os ingleses, quer dizer, a política imperialista da Inglaterra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, exigia proteínas e um abastecimento que eles conseguiram com a Argentina. Só foi liquidado depois com Perón, em 1935, porque toda a Argentina era inglesa. Tudo era inglês. Tudo, absolutamente tudo. Os livros, as modas, a livraria, os bancos, a tecnologia, os trens, tudo. Vocês vão lá em Buenos Aires, lá no centro da cidade, aquela magnífica estação de trem, ela é inglesa, inteirinha inglesa, tudo era inglês. Isso acabou com o Perón. Não, isso não acabou. Perón acabou com isso. Mas o que quer dizer? Esse acordo que permitia a elevação da renda dos proprietários de terra na Argentina, eles atrasaram a industrialização argentina. É isso que eu quero dizer. Você veja como a crise aqui, derrubando aquela convicção dos fazendeiros, e portanto do latifúndio, dos proprietários de terra, para usar a expressão ricardiana de Marx, os proprietários de terra, ela permitiu aqui
o impulso para a industrialização, a saída para a industrialização. Na Argentina foi o contrário. Você veja como um país que é avassalado pela crise, ele existe possibilidades. Por isso que tem aquele bordão, todo mundo sabe que a crise é oportunidade, etc. Se a gente aprender, se conseguir ver, se sacar o que está em discussão. Porque pode passar pela crise, entrar abobado na crise, ficar bobado durante o momento da crise, e depois sair mais abobado depois da crise também pode. Então, quer dizer, a crise de 30 preparou também o cenário, exigiu, acolheu esse postulado da ONU de criar a Comissão Econômica para a América Latina. E essa Comissão Econômica para a América Latina começou pelas mãos de uma figura extraordinária, naturalmente um cara que vinha da direita, veio da neoclássica, que brigou contra Perón, contra o Nacional, contra o Popular, que é esse economista chamado Raul Prebisch, um economista argentino, que escreveu, em 1949, um texto muito importante, que é os principais obstáculos da economia latino-americana, um texto de 1949, que funda, digamos assim, a economia política latino-americana. Nesse texto, Raul Prebisch começa a observar o que impede a América Latina de se desenvolver. Não esqueçam, durante os anos 30, durante os anos 40, durante os anos 50, a América Latina era um continente predominantemente agrário, não era um continente urbano. Isso vai mudando radicalmente. O Brasil mesmo só tem uma mudança radical a partir da ditadura de 64, quando se transforma efetivamente essa brutal desenvolvimento das forças produtivas, uma superexploração da força de trabalho, um mega endividamento internacional, uma concentração do poder econômico no Estado para mandar bala, para fazer esse processo que alguns economistas chamaram de marcha forçada aí, o segundo PND de gás, etc., as grandes estatais, que não foram feitas por uma deformação estatista que está no DNA dos brasileiros, mas por uma demanda das multinacionais e dos capitalistas brasileiros, que requeriam o Estado para fazer isso, e o Estado desenvolveu isso. O Brasil se tornou urbano depois de 64, massivamente, assim, nas dimensões que a gente está vivendo hoje, que uma parte ínfima da população está no campo, que tem um esquema de ocupação em cidade e campo, etc, etc, etc. Então essa América Latina é uma América Latina ainda muito pouco urbanizada, muito vinculada com o mercado mundial, pouco integrada em termos nacionais, todos os países latino-americanos. Por isso que vocês podem ver que as cidades portuárias na América Latina são cidades modernas e muito vinculadas ao mercado mundial, né? Tanto no Equador, como no México, com Veracruz, como o Rio da Prata na Argentina e no Uruguai, Entre Rios, Buenos Aires, Santos. As cidades portuárias são as mais vitalizantes porque elas estão em contato direto com a economia mundial, elas estão mais integradas com o mercado mundial, como a Amazônia brasileira, durante muito tempo, ainda em grande medida, está muito mais vinculada ao mercado mundial do que ao Brasil. E contém 62% do nosso território, não é uma coisa qualquer. Então, vejam que nesse contexto, sob a liderança de Raul Prebisch, começa a se reunir em Santiago do Chile um conjunto de economistas, das quais aqui no Brasil participaram, naturalmente, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, etc. Mas Vítor Urquide do México, Jorge Ahumada do Chile, e um conjunto, uma quantidade de figuras extraordinárias que começaram a pensar a América Latina sistematicamente. É isso que eu queria mencionar, da importância da CEPAL. Sistematicamente, você pensar tudo. Pensar o problema agrário, pensar o problema cambiário, pensar o problema do Banco Central, pensar o problema da transferência de ciência e tecnologia, pensar o problema dos preços, pensar o problema do abastecimento, pensar o problema das estruturas fundiárias, pensar todos e cada um dos problemas do ponto de vista da economia. A CEPAL faz isso. Então, pela primeira vez, nós temos, a partir de 1949, uma escola de pensamento. É absolutamente indispensável que todo mundo leia algumas coisas da CEPAL. Eu digo, aqui tem muita gente do direito e de outras áreas, eu digo, tranquilo, podem ir, os economistas entendem, qualquer um pode entender, coisas da CEPAL. Eu digo, aqui tem muita gente do direito e de outras áreas, eu digo, tranquilo, podem ir, os economistas entendem, qualquer um pode entender. Então vocês podem ir com uma certa tranquilidade, porque
Porque sempre tem alguém que diz, não, olha, fala isso muito de Marx, né? Para ler, mas entra uma introduçãozinha do Marx, ela pega alguém, aí manda para o Althusser, manda para não sei. Não, minha amiga Marta Haneck, não. Para ler o Marx, vai direto no Marx. Quem explicou Marx melhor que ele próprio? Vai direto no Marx. Para ler o Engels, vai direto no Engels. E para ler Lacan, vai direto no Lacan. E para ler, vai direto no sujeito. Aqui tem sempre alguém, em geral um professorzinho que foi, a gente já sabe. Não vamos mais falar tanto mal da universidade. Todo dia nós vamos falar mal da universidade, mas não assim toda hora. Então, o que eu quero mencionar aqui para vocês é que todo mundo que está nesse planeta, vocês todos, tem que ler alguns documentos da CEPAL. Não precisa... O Ricardo Bielchowski aqui no Brasil traduziu o Pensamento Cepalino em 2 tomos. Vale a pena observar para ver o seguinte. Alguém que vai estudar economia política, economia na Inglaterra, tem que ler Adam Smith e Davi Ricardo. Aliás, eu diria, para estudante de Direito, tem que ler Adam Smith. Direto, A Riqueza das Nações é um livro que tem que ser lido por todo mundo. Sobretudo para não permitir os abobados dos liberais falar escândalos e inverdades sobre Adam Smith. Que Smith é o pai do liberalismo. Quá, eu quase infarto. Que Smith é o pai da economia. Aí eu tenho um derrame cerebral. Aí eu vou ficando doente, porque é uma quantidade de estereótipos, mentiras sobre Adam Smith, que a leitura simples, aquele grande relato que Adam Smith faz na Riqueza das Nações, e que nem era o livro principal para ele. O livro principal para ele é a filosofia dos sentimentos morais, ele é um filósofo moral, ele não tem nada a ver com os economistas que são, como dizem lá no México, são gandaia. Tem uma expressão mexicana que eu acho que é gandaia, Salomão. O sujeito pega aquilo que não é dele. É um gandaia. Então, não é a gandaia nossa, mas tem a ver. Não é? O cara está na gandaia. É mesmo tudo permitido. O cara vai lá e pega. Então, os liberais pegam Adam Smith. Quem lê o tomo 4, o livro 4 da Riqueza das Nações, o Smith mandando bala contra o que ele chama, olha que linguagem, os amos da humanidade. Por quê? O Smith odeia os monopólios. Odeia. Ele não viu o capitalismo, porque ele morreu em 1790, e vocês sabem que a Revolução Industrial teve seu auge de 1790 a 1830. Então o Smith não passou pelos horrores da Revolução Industrial. Mas todo inglês minimamente informado em economia, em direito, tem que ler A Riqueza das Nações. Ler A Riqueza das Nações, é um bom livro que eu recomendo. E é um livro absolutamente compreensível porque ele é um grande relato. O Smith faz um grande relato. Quando eu conheci o Giovanni Arrighi dava um curso regular lá nos Estados Unidos sobre Adam Smith. E o meu amigo Asdrubal Batista, lá da Venezuela, ele dá um curso sobre Adam Smith na Inglaterra, porque na Inglaterra mas ninguém mais fala do Adam Smith. E é um venezuelano que vai todo ano lá na Inglaterra dar um curso sobre Adam Smith. Quer dizer, os ingleses, na universidade pelo menos, estão completamente abobados. Observa-se por algumas coisas que acontecem na Inglaterra que eles estão abobando. Claro que o establishment não, eles sabem que os mares são seus, e na dúvida eles estão sempre aliados com os Estados Unidos, de maneira que estão navegando em bússola. Né? Mas o que eu quero dizer? Tem que, qualquer um que entra, vai estudar economia política, pega Smith, como pega Davi Ricardo. O que eu quero dar com esse exemplo? É que qualquer um que pensa a América Latina tem que ler a CEPAL, que é a nossa escola de pensamento. O que o Marx fez? O Marx foi lá, pegou todo mundo que veio antes. E claro que pegou Smith e Ricardo. E a teoria do valor de Marx, ele extrai diretamente de Adam Smith, depois desce o malho no Adam Smith. O Marx detona o Adam Smith. É padreco, de quinta, moralista. E tudo que ele diz é verdade, mas tem que ler o Adam Smith, porque tem coisas lá extraordinárias. E claro que ele vai lá e pega Ricardo, e ele faz a sua própria teoria do valor, que não é uma mera extensão de Smith e de Ricardo. Aí opera uma transformação muito mais sofisticada, bem feita, elaborada. No Marx ali fica tudo bem colocadinho, arrumadinho, tudo certo, tudo arrumado. É um autor maravilhoso, eu ia parar e começar a ler Marx nesse momento. Não, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte,
é a qualidade na interpretação do Marx, não é uma mera extensão, bocó de Smith e de Ricardo. Marx não é um continuador da obra de Smith, ele opera uma ruptura com a dialética hegeliana, um conjunto de outras coisas. Mas o que é importante dizer? O Marx foi lá e deitou raízes digamos, na escola da economia política da Inglaterra. Essa escola tinha gente como Smith, como Ricardo, dois homens do establishment, Ricardo especialmente, mas como a gente pode ver no quarto tomo de Marx, na Teoria da Mais-Valia, existia na Inglaterra, como fruto dessa escola de pensamento, um conjunto de escritos anônimos dos ricardianos e clubes de economia, que já desapareceram logo depois de Ricardo, com textos muito sólidos, clubes operários com textos muito sólidos de economia. Não era uma coisa da professorada, hein? Não era de universidade, por isso que eles eram fera no assunto. Eles, um monte de coisas, escritos anônimos, de 80, 90 páginas, sobre problemas da teoria do valor, problemas de preço, problemas de comércio, problemas sofisticados, problemas do mundo moderno, do mundo da economia de tipo capitalista que estava se gestando. Então, o Marx se debruçou sobre isso e fez o Capital crítica da economia política. É esse movimento que eu queria resgatar. Quer dizer, o Marx pegou tudo que... Claro que não pegou só da economia, pegou da filosofia, pegou da história, pegou de Mandeville, pegou de todo mundo. O Marx era esse leitor voraz, astuto, que sabia fazer as coisas, lia os caras de direita, lia informes de governo, tinha uma paciência infinita para tudo isso, um humor gigantesco e tinha um litro de ácido sulfúrico que ele ia colocando em tudo e ia tirando de lá só o que interessava. Mas o que eu quero falar com essa conduta? O Marx, para fazer a crítica da economia política, ele se debruçou sobre o pensamento dominante. O que nós temos que fazer hoje? Quem quiser fazer a crítica do capitalismo latino-americano periférico tem que se debruçar sobre a principal escola de pensamento aqui, que é a CEPAL. Para nós tem uma vantagem ainda maior nesse momento. Qual é a vantagem? A vantagem diz respeito ao seguinte: o contraste existente, o abismo existente entre uma certa utopia burguesa cepalina da industrialização e a absoluta ausência dessa ambição agora. De tal maneira que, se observamos em perspectiva histórica, os cepalinos passam a ser quase visionários, porque não está na cabeça do Guido Mantega isso. Não está na cabeça do Aloysio Mercadante. Não está na cabeça do Meirelles, não está mesmo. Aí é Banco de Boston. Aí o que mais chamava os honoráveis bandidos. Né? Os banqueiros, os honoráveis bandidos. Sérios, assim, com aquela cara sisuda, sempre falando. Parece que vai ser uma novidade, uma coisa muito boa. Nunca sai. É sempre a mesma coisa. Nem precisa ouvir a entrevista. Quando um aluno diz, Newton, ouviu o que disse o Meirelles ontem? Nem ouvi, mas já sei o que ele pensa. O que eu quero dizer é o seguinte: quando observamos a CEPAL, quero marcar esse contraste aqui, eu vou entrar em 3 ou 4 questões que são substanciais, que mostram a vitalidade da escola de pensamento. A CEPAL, então, começou a apresentar, a partir de 1949, um diagnóstico da economia latino-americana e uma proposição de superação dos seus problemas, que estava consubstanciado numa proposta que era da industrialização latino-americana. A CEPAL, em termos assim bem pedestres, identificava as razões do atraso latino-americano e o que eles chamavam de os obstáculos ao desenvolvimento econômico. E, em geral, os obstáculos, muito importante, quero sublinhar isso, os obstáculos externos ao desenvolvimento. Os cepalinos começaram a olhar e tem uma força. Olha, o obstáculo externo, na linguagem marxista, é o imperialismo. A CEPAL não falava do imperialismo, obviamente, não tem texto teorizando sobre o imperialismo. Mas disse, olha, aqui tem os obstáculos externos ao desenvolvimento. O que impede a América Latina de se desenvolver? Então eles começaram a identificar cada um dos problemas. Toda essa geração de economistas, jovens, muito competentes, vinculados às matemáticas, com a formação humanística, conhecedor da realidade dos distintos países latino-americanos, começaram a elaborar essa teoria cepalina, que eles chamaram o estruturalismo cepalino, que é a corrente de pensamento mais importante na América Latina. É claro que tem
a fé liberal. A fé liberal, vocês sabem, tem um postulado, tem uma ordem natural, deixa os mercados funcionarem sem intervenção, não tem ciência. É pegar o Caminho de Servidão de Hayek, ler, tá ali aquela ladainha padreca, difícil, intragável, mal escrita, é um horror. E nem percam tempo vocês de ler isso aí. Leiam a ideologia alemã, os autores mais assim, melhores. O que eu quero mencionar para vocês é que a CEPAL, então, estrutura isso. E quais são? Olha, então, tinha a oposição dos Estados Unidos, se conforma como escola, começa a analisar a realidade latino-americana e começa a identificar os obstáculos externos ao desenvolvimento. Tem que superar o atraso, tem que superar a miséria, tem que superar todos os nossos males, e tem um projeto. O projeto é o projeto da industrialização. Foi o auge da consciência burguesa na América Latina. E da onde nasce essa pretensão da industrialização? Nasce de algo fundamental. Eles olham para a Inglaterra, olham para o desenvolvimento capitalista e nós temos que chegar lá. Nesse procedimento, veja como é. O Prebisch foi lá e identificou o seguinte problema. Olha o que é. Eu quero dar com detalhes, porque isso é uma ação, é um passo revolucionário de alguém que não está orientado pelo marxismo. Ao contrário, Prebisch, no início da vida, era um neoclássico, o que em economia seria assim, um neoliberal total. Esse acreditava, tinha sido formado na fé dos mercados, tal como Keynes, né? O Keynes tem aquele texto sobre os mercados que ele diz: eu fui criado na fé no livre comércio, como um inglês é criado no respeito à família, à tradição, etc. e tal, e violar as regras do mercado era como violar um princípio, imagine. Então não podia. Depois a crise é que move Keynes para uma posição, para ele se transformar no Keynes, né? E o Raul Prebisch também. O Raul Prebisch começou a olhar e está sobre a seguinte tese: a integração dos países latino-americanos pelo comércio é benéfica para nós. Então o que tem que fazer? Integrar cada vez mais a dinâmica latino-americana no comércio. Em termos atuais, vamos fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Um NAFTA, por exemplo, que arruinou o México. Depois eu posso falar sobre isso. Arruinou o México, a Colômbia, o Chile, o CAFTA na América Central, tudo isso. Mas essa era a tese. E o Prebisch fez uma coisa extraordinária, isso que eu queria assinalar para vocês aqui. O Prebisch foi lá e disse assim: bom, vamos ver então como é que se comportam os preços. O preço do quê? Daquilo que a gente exporta e daquilo que a gente importa. Olha que coisa bem básica, elementar, que destrói a ideologia. É isso que eu acho que é o passo extraordinário. Como destruir a ideologia? Checar. O livre comércio é bom. Aí tu vai ver os países e ver o resultado. Nunca se encontrou algo que tenha favorecido essa tese. Tal como o Maurício colocou aqui, né? Os tribunais. Os tribunais funcionam dentro da lei e da ordem. Vamos ver o que os tribunais estão decidindo. Aí tu diz: pô, não é bem assim, como é que tá, a coisa está complicada. Então, o passo do Prebisch foi esse. Olhou e começou a ver, numa série de quase 70 anos, ele viu que o preço dos produtos agrícolas que os países da América Latina exportavam tinha uma tendência de queda. E, ao contrário, o preço dos produtos que a América Latina importava tinha uma tendência de alta. E ele observou isso e viu que quanto mais intenso era o comércio, mais os países latino-americanos perdiam. E diante disso, ele observou e disse: olha, está ocorrendo aqui, quanto mais intenso é esse comércio, está ocorrendo o que ele chamou de uma deterioração dos termos de troca. Os termos de troca não favorecem os países latino-americanos. É uma tese fortíssima, é uma tese, ademais, com verificação empírica. Quando teve, por exemplo, nos anos do segundo mandato do presidente Lula, uma elevação brusca dos preços dos produtos agrícolas e minerais, muita gente com formação no Brasil pensou: olha, aquela tendência histórica da deterioração dos termos de troca acabou, porque agora os produtos crescem
numa velocidade extraordinária, o preço de todos os minérios, o preço dos produtos agrícolas, está permitindo uma renda, uma abundância para os países da periferia, que está quase revogando aquele postulado de Prebisch e Cepalino da deterioração dos termos de troca. Muito bem, ele identificou isso e como ele observou e disse o seguinte, olha, nós, os países latino-americanos, exportam produtos agrícolas e minerais e importam produtos de natureza industrial, então a saída parece óbvia. O que fazer? Industrializar, para que essa tendência à deteriorização dos termos, se a América Latina passa a produzir e exportar produtos de natureza industrial, equiparamos com a densidade tecnológica dos países centrais, e aí os preços se equilibram, pode haver uma complementaridade, etc., por um conjunto de outros mecanismos, e nós revogamos essa deterioração dos termos de troca. Percebe? Então ele identificou um problema real e deu uma saída. Deu uma saída para isso. Então, todo o processo de industrialização na América Latina, ele estava vinculado com a ideia de que a posição que ocupavam os países latino-americanos numa divisão internacional do trabalho era nefasta, era ruim, implicava numa perda permanente de valor aqui. Os preços não acompanhavam. Além disso, havia o problema dos monopólios. Os monopólios fazem a administração monopólica dos preços. Né? Quem controla as vias de comercialização, etc., também determina os preços e quem controla a produção. Imagine no caso concreto, um caso como o nosso, sim, produção de microprocessadores. A Intel tem mais de 80% do mercado mundial, ela determina o preço disso. Isso não passa pela lei da oferta e da demanda, concorrência, etc., que simplesmente não tem concorrência. Uma empresa que controla mais de 80% do mercado mundial, ela determina o valor da mercadoria, não tem nem conversa. Então, mas tirando isso, o Prebisch observa e diz, olha, o mercado mundial nos liquida. Então temos que fazer a industrialização. A industrialização nasce, portanto, em um conjunto de condicionamentos internos, históricos, e também numa necessidade que ele observa vendo a América Latina. Então, a CEPAL nasce colocando esse tema. Você veja que é uma análise objetiva da realidade, tem-se um diagnóstico e tem uma saída. Uma saída é fazer a industrialização. Para fazer essa industrialização, a CEPAL começa a observar um conjunto de exigências e começa a elaborar aquilo que os cepalinos chamam as reformas estruturais. Então, observe o que eram as reformas estruturais. A reforma, você veja que o Temer, ele se definiu o governo dele como um governo reformista. E aí, só, tu vê, e aí, eles somos reformistas. Por que estamos fazendo a reforma da Previdência, a reforma da CLT, a reforma do sistema de pós-graduação, está fazendo as reformas. Isso vem, olha o que eu quero dizer aqui, é que vem da legitimidade das reformas na América. Se alguém disser assim, gente, precisamos reformar a USP, todo mundo vai dizer, opa, em princípio é bom, porque sempre tem coisa que precisa ser mudada. Vamos reformar sei lá, Maracanã. Todo mundo, opa, também pode ser. Tá? Uma reforminha é sempre bom. Mas sempre bom. Para não deixar dúvidas dos marxistas, Rosa Luxemburgo já explicou a relação entre reforma e revolução, portanto não vou mais falar sobre isso. Eu não fico só na reforma, obviamente, mas quer dizer, uma reforma, e na CEPAL, as reformas estruturais diziam respeito a coisas e a problemas muito profundos da sociedade latino-americana. Por exemplo, um deles, a CEPAL dizia claramente, tem que fazer a reforma agrária. De onde a CEPAL tirava disso? Porque era um monte de comunista e que estava vinculado com o Julião e com não sei mais quem, com o João Pedro Stedley. Não tinha nada a ver com isso. É que os cepalinos olharam o que foi feito no desenvolvimento capitalista inglês. E qual era o tema, assim, mais ou menos, teria um conjunto de... Vou ter que atuar quase como padre aqui para vocês. Acreditem um pouco no que eu estou dizendo. 80% não acreditem. Né? Os 20% é isso que eu vou dizer agora. Que é o seguinte. Para o desenvolvimento capitalista inglês, era preciso produzir alimentos.